por que que a gente não está colocando valor no design e não na parte técnica? Sabe? Os componentes, eles serem, tipo, utópico. Nossa, eu tô me sentindo muito utópica aqui nesse momento, mas os componentes, eles terem ali Bastante, inclusive. muito, muito. Mas eu queria que fosse assim, sabe? Eu queria que fosse assim. Eu queria uma Cara, sociedade igualitária. Desculpa, é essa só essa sociedade não pessoa. existe. Desculpa, essa é a minha. É como eu vejo a vida, mas essa sociedade não existe e não vai existir. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer algo. A gente tem que fazer Não algo, vai, não sabe? adianta. Não tem como, porque pensa, primeiro, tudo tem um custo, entendeu? Não tem como. Não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta, entende? Mas Tá, vamos lá. eu Um iPhone precisa entendo. custar $1.000? Não, na boa, não precisa custar $1.000. Tem a marca envolvida ali, tem o branding Sim, da empresa envolvida ali. Tem. Dava para. Vamos supor, vamos pensar aqui. Se a gente faz a conta com o lucro da empresa, um lucro ok, razoável, um iPhone de topo de linha podia custar, sei lá, $600, tá? Ok, tá certo, saca? Agora, não é assim que as coisas funcionam na vida, entendeu? Sempre existe outras questões envolvidas, a não ser só o quanto que custa e o quanto que se desenvolve, entendeu? Tem valor envolvido ali, valor agregado. É a maneira como as pessoas veem a vida, entendeu? sim, eu sei, mas esse valor deveria estar no design e não nos componentes, entendeu? Mas tá, senão a gente não pagava $1.000 no iPhone. Pois é, mas só que aí um celular que é mediano, eles têm componentes de segunda e terceira linha e eles não conseguem entregar a acessibilidade que a gente precisa. A diferenciação, assim, na minha visão utópica, vou deixar isso bem claro, galera, isso aqui é utopia total, é uma pessoa, tipo, totalmente fora da realidade, eu sou alienada nisso, tá? Eu assumo, mas se fosse falar sobre igualdade, né, acessibilidade, na minha cabeça, na minha percepção, na minha vontade, era de que todos os componentes tipo, fossem alinhados, para que Uhum. todos os seres humanos conseguissem ter acesso à tecnologia sem vantagens. A vantagem, o valor, né, percebido, o valor embutido, ficasse apenas nas marcas e no design do produto, e não na função. O componente, né, eletrônico ele ser igual. Porque assim, eu teria o mesmo GPS, a mesma velocidade de GPS que talvez você com o iPhone. Uhum. Então a gente teria ali uma equidade, né? É muito engraçado ver isso. Numa experiência de trabalho que eu tive, eu rodei muitos quilômetros com Uhum. 99. Assim, eu tô falando muitos quilômetros mesmo. Muitos. Pra tu fazer as fotos e tal, aí na Sim, cidade. muitos. Uhum. Muitos quilômetros mesmo, assim. Eu não Uhum. tenho contabilizado ainda. Ainda. Não tem. Na verdade, perderam os dados, mas tá tudo bem. É, era muito bizarro ver isso, na Uhum. realidade. Né? Eu entrava, eu pedia 99. 99, amo você. E aí eu pedia 99, entrava num carro, e aí o carro, cada vez era um tipo de carro diferente. Às vezes era um Uhum. sedã, top, banco de couro, ar-condicionado, balinha, álcool, na época não tinha álcool em gel, mas né, água, tudo ali, top, atendimento perfeito. E outros era um Celta, era um carro de família que estava sendo terceirizado para aquela tarefa. Era uma pessoa que Uhum. tinha o seu trabalho fixo, porém aquilo não estava, o trabalho, o valor que ela estava recebendo não acompanhava a inflação, e aí ela entregava. O GPS dessa pessoa que tinha um Celta normalmente me fazia atrasar no trabalho.
Mas de quem tinha lá um sedã, por exemplo, um Fusion, não Mano, atrasava. quem é esse cara que tá rodando Diffusion no 99? Meu Deus do céu. Tinha um rolê, não, ele até me explicou. Teve uma pessoa que comprou vários carros assim, mais de qualidade, de valor alto, Aham. e eles alugavam. Porque aí, quando Ah, isso que maneiro. acontece, você ganha tipo, mais estrelinhas. E também, às vezes, eu escolhia um. Tá vendo? Esse é o problema. Olha só. Eu vou trazer aqui um ponto mais, mais filosófico e um pouco da minha visão cristã na coisa também. O que acontece? Como é que o cristão vê as coisas, especialmente uma ala do cristianismo que é o calvinismo, né? Que é a maneira como eu vejo as coisas. Nós vemos a vida e o ser humano, de forma geral, como um ser humano que ele foi depravado pelo pecado. Ou seja, a maneira como nós vemos o mundo ela é uma maneira egoísta, ela é uma maneira individual, ela é uma maneira que busca o próprio benefício, e isso não tem como evitar. Aquela história de, por exemplo, o homem é uma tela em branco e aí a sociedade que o corrompe, não é assim que a gente vê o mundo. A gente acredita que a maldade ela sai de dentro do homem, ela sai de dentro para fora, entende? Então, esse é o grande problema. Passando por um ponto mais filosófico aqui, é que nós vamos estar sempre buscando a maneira de que a gente pode se beneficiar. Se tudo for exatamente igual, no sentido que tu está falando, de componentes, o carro vai ser igual para todo mundo, vai mudar a sua marca, o design e tal, não sei o quê, mas vai andar a 300 km por hora exatamente igual ao outro carro que tem os mesmos componentes, entendeu? Só muda a parada. Numa sociedade como essa, a maneira como o ser humano deveria mudar. A ontologia do ser humano deveria mudar. E ela não vai mudar. É por isso que não vai acontecer. Entendeu? Esse é o problema.